A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. E temos aqui também as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui, né, para mais uma lição, que é a lição de número 6. A teologia dele faz, só os pecadores sofrem? Até uma pergunta dentro do título da lição. E o texto aula está em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal e cegam isso mesmo. Muito bem. Esta é o texto áureo. E a leitura bíblica em classe está em Jó, aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 8. Também é do capítulo 15, do versículo 1 ao 4. E depois do capítulo 22, do versículo 1 ao verso de número 5. Estarei aqui comentando os tópicos, bem resumidamente. Gostaria que vocês me acompanhassem. Estarei citando algumas referências que não estão aqui na lição, mas ajudará vocês como subsídio teológico. E nós vamos aqui aprender aqui juntos a poderosa palavra de Deus. Então, queridos irmãos, na sequência dos estudos do livro de Jó, vamos analisar aqui um discurso dele faz. E para ele faz, nós podemos observar que as bênçãos são resultado dos méritos humanos. Ou seja, as pessoas são salvas pelas obras e muito bem. Que não é verdade, tá bom? Então, quem realmente foi ele faz? Após ser quebrado o silêncio com a sua queixa, o patriarca Jó, ele trouxe aqui então coragem aos seus amigos para que manifestassem o seu poder a respeito de todos aqueles fatos que haviam ocorrido em sua vida. O segundo aspecto, o primeiro a apresentar o seu discurso era Elifaz, segundo o qual as bênçãos divinas são resultados dos méritos humanos. Uma velha teologia que tem ainda incrementado, influenciado em muitos até nos dias de hoje, mesmo no meio dos crentes. Então ele foi o primeiro a fazer o uso da palavra. Então talvez seja o mais idoso entre os amigos de Jó. Então estarei aqui já entrando aqui no tópico número 1 e fazendo aqui uma análise rápida desse tópico número 1 aqui, tá, queridos? Veja bem, então a Bíblia ela descreve o que? Desde Temã, sobre a localidade que é identificada como uma região do sul da Palestina, com centro nas rotas comerciais daquele tempo. Então, estou aqui comentando aqui para a gente ver quem realmente foi Elifaz. A sua autoria e também a sua autoridade em assuntos espirituais é constantemente enfocada por ele e também nos seus discursos. E parece que introduzir o seu discurso nos grandes líderes e também estudiosos e também religiosos nos nossos dias. Agora veja bem, a sua infalibilidade é considerada suficiente para que as suas ideias sejam consideradas então como verdadeiras. Ou com os verdadeiros, tá certo? Muito bem. Mas Elifaz, ele basicamente traz uma ideia tão cética e também encantadora como enganosa. Deus abençoe os que agem corretamente e joga os males contra os pecadores. Então estou aqui ainda comentando aqui como quem foi realmente Elifaz. Então eu já concluo aqui fazendo a parte do número 1 aqui. Então, queridos, Elifaz era um versado nos assuntos de Deus. A teologia, ele era sobretudo um pensador, um teólogo que
ele tem de si os princípios e também os valores dos quais acreditava, mas que não podia apresentar senão argumentos e mais argumentos que procuravam explicar os fatos que haviam desenvolvidos com Jó. Contra esta teoria, o patriarca então ele apresentaria uma prática, ou seja, uma vida experiência de comunhão com o próprio Deus. Então aqui eu fico com o tópico número 1 aqui, vamos caminhando para o tópico número 2 aqui, que eu vou fazer uma aula bem resumida aqui, acompanhe comigo aqui por gentileza. O livro de Jó, ele aparente ser vários discursos que ele faz, como está em Jó no capítulo 4, verso 5, e também no verso 15 ao 22. Então, o que dá para nós analisarmos aqui? Ou seja, em cada série de discurso entre Jó e os seus amigos, ele faz sempre o primeiro a iniciar, talvez porque fosse o mais idoso dentre eles. O segundo aspecto é que os três discursos que ele faz insiste a ideia de que Deus abençoa os bons e lança calamidades sobre os pecadores. E ainda continuando aqui, queridos, eu vejo aqui que a teologia de Elifaz é um raciocínio logicamente perfeito e irretocável. Se um homem bem fazer terá agradado a Deus, e será abençoado. Se não fazer bem, sofrerá a ira divina. Deus é bom e está pronto para perdoar quem se arrepende. Isso é fato. Então, apesar de toda esta lógica perfeita quanto essa visão teórica é levada para a prática, e notemos que ela não funciona. Há justos que sofrem e também pecadores que têm um êxito e também sucesso. Isso é fato. Agora, Deus abençoe tantos os justos como os injustos, como o fazer cair chuva tantos para os bons quanto para os injustos, um ou para o outro, como está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 45. A teologia de Elifaz, portanto, é cabalmente desmedida pelos fatos e também, como diz, conhecido, ou seja, adágio, melhor dizendo, contra os fatos não há argumentos, contra fatos empíricos não há argumentos. Se você tem uma teoria, se você tem uma tese e ela pode ser medida, testada e provada, então, se ela pode ser testada, provada e medida, é possível ser provada, é válido. Pelo contrário, não é válido. Tá bom? Então, muito bem. Inicie então aqui, ele faz o seu discurso. Eu estou aqui no tópico de número 2, queridos irmãos, tá bom? Então eu já iniciei aqui, ele faz sobre o seu discurso, reconhecendo o estado primeiro de Jó, a sua justiça anterior, como está em Jó no capítulo 4, versículo 3 e verso 6. Um elogio aparente, porém, já que coloca todas estas virtudes no passado, como que a indicar que o patriarca não mais pode ser contado entre os justos. É lamentável isso, mas, queridos, o julgamento que se faz diante das aparências, e não devemos guiar pelas aparências, tá certo? De hipótese nenhuma, como está em João no capítulo 7, versículo 24, e como está também aqui, algumas partes interessantes aqui, queridos, entendeu? Então o que nós podemos observar aqui? Há algumas argumentação. Então veja o que é a inocente. Então veja bem, queridos, aonde nós podemos observar que onde estão os sinceros destruídos, como está em Jó, no capítulo 4, versículo 7. Então veja bem,
Então isso aqui é muito interessante. Para Elifaz, ele era impossível admirar que um homem sincero pudesse ser submetido a um estudo de ruína como tinha sido. Como tem sido quem? O nosso patriarca Jó. Ainda no tópico número 2, após ter apresentado o seu argumento, ele procura responder com as suas experiências, como está em Jó, no capítulo 4, versículo 8 e 11. Ele relata experiências sobrenaturais que havia dito como um espírito, como está em Jó, no capítulo 4, versículo 12 ao 21. Lições que tiramos da experiência, ele faz. Lições que tiramos da experiência que ele faz. Primeiro, o mal é uma realidade. Manifestações malignas são reais. Isso nós já estudamos na lição passada, né? Anterior. Então é necessário julgar todas as manifestações sobrenaturais à luz da palavra de Deus. Em terceiro aspecto, é maligna a ideia de que Deus trata segundo os nossos próprios méritos, tá bom? Então, ele inicia o seu discurso em uma sutil acusação contra o Jó, não excitando, ou seja, escontar-se o pecado. Para Elifaz não havia dúvida alguma, Jó estava sendo castigado por Deus em virtude dos seus pecados. Para Elifaz, como está em Jó no capítulo 5, verso 17. E aqui eu findo o tópico número 2. Então, caminhando para o tópico número 3, eu quero falar aqui sobre o segundo discurso de Elifaz. Veja bem, queridos irmãos, o segundo discurso que ele faz, ele mostra-se irritado com uma declaração de que inocência que faz Jó. Veja bem, quando a gente vê todo esse contexto, a gente vai ver que assim agem os teóricos e os dogmáticos, pessoas que, tendo chegado a conclusões a respeito de certos assuntos dentro da sua lógica puramente humana e não reconhece sequer avaliar as palavras que variam os seus conceitos. É por isso que você, antes de discutir ou contestar ou criticar o contraditório, então analisa o texto e o contexto, procura aprofundar sobre o assunto para ver se tem coerência bíblica ou não. Muito bem. No segundo discurso ele procura então respaldar o seu tempo de vista do sofrimento de Jó com base na sua autoridade, com base em seus conhecimentos teológicos e teóricos. Devemos então, queridos irmãos, respeitar os mais idosos e também com que eles aprendemos, ou devemos aprender com eles. Devemos ter respeito com os mais idosos que foram estabelecidos, ou seja, que continuam então, que denominam às vezes a tradição, não é verdade? Como nos observamos aqui em Deuteronômio no capítulo 19 do versículo 14, como também em Provérbios no capítulo 22 do versículo 28. Mais, queridos, acima dela está a palavra do Deus poderoso, que não pode ser invalidada por estas coisas, como está em Mateus no capítulo 15 do versículo 1 ao 6. Muito bem. Ainda no tópico número 3, após buscar esse respaldo, ele repete seus argumentos apresentados no primeiro discurso. Então ele diz que o homem não é puro e, portanto, ao pecar merece sofrer o mal que lhe sobreveio da parte de Deus, como está em Jó no capítulo 15 do versículo 14 ao 16, e se estende até o verso de número 15. Como Jó está sofrendo, então por quê? É porque é pecador e devemos confiar na bondade de Deus e manter, queridos irmãos, vaidoso, ou seja, às vezes rogando uma sinceridade que não tem, que nós devemos obter o perdão divino, ou seja,
um perdão divino restaurado. Então, arrogando em uma sinceridade que não tem, para que obtenha o perdão divino, ou seja, para que seja totalmente restaurado. Como está em Jó, no capítulo 15, e do versículo 31 ao 35. Então, no terceiro discurso, o último discurso, ele mostra o que está por detrás do seu bonito e eloquente discurso. Então, uma acusação infundada, uma dogmatização ou cega que recusa até mesmo a evidência dos fatos. Ele torna-se um caluniador, faz falsas acusações contra o próprio Jó. A afirmação básica da argumentação básica que ele faz é barganha. Une-te a ele e ele te dará paz, e assim te sobrevirá o bem. Como está em Jó, no capítulo 22 e do verso 21. Então, muitos são os que seguem a teoria. Então, para eles, nós podemos observar que esta não agradou a Deus. Olhando para Jó, no capítulo 42, do verso 8. E foi inspirada por um espírito que certamente trata-se do nosso adversário, das nossas almas. Eu não tenho dúvida, queridos, após o primeiro discurso que ele faz, Jó, ele apresenta então uma resposta que está fundamentada na prática, na vivência espiritual do patriarca. Como está em Jó, no capítulo 6, do verso 1 ao 6. A teoria e dogmatismo do teólogo Jó vai contrapor a sua experiência autêntica com o Senhor e ao seu dia a dia. Queridos, Jó, ele não estava interessado em ouvir discursos, ingressar ou em contendas teológicas, mas em ter uma livre da parte de Deus, em sentir que não estava abandonado pelo Senhor. Jó, ele não impediu seus amigos de falar, mas buscou em Deus a solução para o seu problema. Por isso que eu sempre digo, nunca diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga o teu problema que você tem um grande Deus. Caminhando aqui já para a conclusão e findo aqui a minha participação com essa aula muito resumida, eu vejo aqui, queridos, contrariando a teologia dele faz, então Jó afirma: nem sempre as dificuldades e problemas provêm de pecados. Precisamos entender isto. Segundo aspecto, se houvéssemos pecados, o próprio Deus o diria, não o Espírito. Então, é preciso ser amoroso e também compassivo com os sofredores. Quarto, somente Deus pode nos dizer por que sofremos. Devemos buscar a Deus para superar o sofrimento. Tá certo, queridos irmãos? Precisamos estar em Deus. Por quê? A Bíblia diz que se você passar pelas águas, estarei contigo. Se você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Então, ele diz que não vai nos livrar nem do fogo e também não vai nos livrar da água, mas diz que estará conosco. Queridos, não importa o que nós estamos passando, o que importa é que Deus está conosco. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante isso, né, queridos? Fica aqui com essa aula muito resumida, que Deus possa abençoar todos vocês de uma forma muito especial, tá bom? Um abraço do seu amigo hoje sempre.